Clara Vasconcelos segurava a taça de água mineral como quem segura uma decisão difícil, sem apertar demais, sem permitir que tremesse. O salão principal do Hotel Âmbar brilhava com lustres enormes, paredes cobertas por espelhos antigos e mesas vestidas de linho branco, mas nada ali parecia feito para acolhê-la. Ao redor, homens de terno escuro falavam de fusões, cifras e influência, enquanto mulheres com joias pesadas sorriam como se cada gesto tivesse sido ensaiado. Clara observava tudo com calma, quase invisível, embora soubesse exatamente onde cada perigo respirava. Henrique Alvarenga estava no centro daquele pequeno império de vozes obedientes. Alto, elegante, com o cabelo penteado para trás e um sorriso treinado diante de investidores, ele se movia pelo salão como se todos os tapetes tivessem sido estendidos para seus passos. Era a noite do aniversário de 40 anos do Grupo Alvarenga, mas também era a noite em que ele pretendia anunciar a união com um fundo estrangeiro capaz de transformar sua empresa em uma potência continental. Para Henrique, aquela festa não celebrava história. Celebrava vitória pessoal. Clara havia escolhido um vestido azul profundo, simples no corte, sem decote exagerado, sem brilho excessivo. Usava apenas brincos pequenos de prata e trazia os cabelos presos na nuca, deixando o rosto livre, sereno, quase severo. Sabia que Henrique preferia vê-la coberta por marcas caras, como prova de que sua esposa combinava com o cenário de riqueza que ele tanto cultivava. Mas Clara nunca aprendera a se transformar em vitrine. Sua elegância vinha de outro lugar, de uma disciplina silenciosa, que muita gente confundia com timidez. Mirela Prado percebeu essa diferença antes de todos. Estava perto do piano, com um vestido vermelho que parecia desenhado para capturar luz e atenção, rindo de algo dito por um senador aposentado. Seu olhar, no entanto, voltou várias vezes para Clara, medindo-a com uma curiosidade venenosa. Mirela era consultora de imagem do grupo, mas todos sabiam que sua influência ultrapassava campanhas e entrevistas. Ela conhecia os medos de Henrique, alimentava sua vaidade e sabia tocar, com dedos macios, a ferida que ele escondia sob o orgulho. Henrique se aproximou da esposa quando percebeu que dois acionistas observavam Clara com discreta estranheza. O sorriso dele permaneceu intacto, mas os olhos tinham a dureza de quem cobra uma dívida. Ele tocou de leve o braço dela, gesto que para os outros parecia carinho, mas Clara sentiu a pressão dos dedos como uma advertência. Eu pedi que você usasse o colar de esmeraldas, disse ele, baixo o suficiente para não ser ouvido, claro o suficiente para ferir. Hoje não era uma noite para simplicidade. Clara ergueu os olhos para ele sem mudar a expressão. O colar pertence à sua mãe, Henrique, não a mim, e eu achei que a noite fosse sobre a empresa, não sobre meu pescoço. A resposta foi suave, quase neutra, mas atingiu nele uma região antiga e sensível. Henrique odiava quando Clara recusava seus símbolos, porque via naquela recusa uma desobediência à narrativa que construíra. Ela deveria ser grata, discreta e ornamental. Em vez disso, falava pouco, mas cada frase tinha o peso de uma porta se fechando. Antes que ele respondesse, Vicente Salles entrou no círculo com uma taça de champanhe na mão. Diretor financeiro do grupo, Vicente tinha o rosto redondo, a pele sempre um pouco avermelhada e um jeito cordial que escondia cálculos rápidos. Cumprimentou Clara com educação apressada e virou-se para Henrique como quem muda de assunto para salvar o ambiente. Os representantes do fundo chegaram há 10 minutos. Rafael Bittencourt ainda não apareceu, mas Luísa Monteiro está na sala reservada. Tudo indica que a assinatura será tranquila. A palavra tranquila passou por Clara como uma lâmina fria. Ela conhecia os números que Vicente fingia controlar, conhecia contratos duplicados, fornecedores inexistentes, transferências quebradas em parcelas pequenas para atravessar auditorias sem despertar alarmes. Nos últimos 4 meses, sob outro nome profissional, Clara analisara documentos enviados por uma fonte anônima e encontrara uma arquitetura de fraude delicada, quase elegante. Ainda não tinha todas as peças, mas tinha peças suficientes para saber que aquela festa estava sendo erguida sobre um piso rachado. Henrique não sabia disso, ou preferia não saber. Durante anos, tratara a inteligência de Clara como um detalhe doméstico, útil para organizar a biblioteca, escolher vinhos para jantares
e revisar discursos quando ele não queria admitir cansaço. Antes do casamento, ela fora consultora respeitada em investigações financeiras complexas, mas ele reduzira esse passado a uma fase anterior, quase inconveniente. Dizia aos amigos que Clara abandonara o mundo corporativo por escolha, como se o silêncio dela fosse prova de concordância. Clara nunca o corrigia em público. Naquela noite, porém, o silêncio tinha outro motivo. Ela prometera a si mesma não interferir até receber confirmação definitiva dos arquivos recuperados por Joana Beltrão, sua antiga colega de faculdade e atual parceira de investigação. A verdade precisava ser apresentada no momento certo, à pessoa certa, com lastro técnico suficiente para resistir à arrogância de homens acostumados a esmagar denúncias com telefonemas. Clara sabia que um erro de timing poderia destruir inocentes, inclusive Beatriz Nogueira, funcionária humilde que já estava sendo preparada para servir como culpada conveniente. Uma salva de palmas anunciou a chegada de Luísa Monteiro ao salão. Ela era uma mulher de postura reta, cabelos grisalhos cortados na altura do queixo e olhos que não desperdiçavam simpatia. Como representante do Fundo Internacional interessado na fusão, carregava a autoridade de quem podia abrir ou fechar portas com uma assinatura. Henrique caminhou até ela com entusiasmo medido, beijou-lhe a mão com teatralidade elegante e apresentou nomes importantes. Quando olhou para trás, viu Clara parada alguns passos distante, observando a cena sem procurar ser incluída. Mirella aproveitou esse segundo. Aproximou-se de Henrique com um sorriso polido e murmurou algo que Clara não ouviu, mas compreendeu pela expressão dele. O maxilar de Henrique contraiu. Ele olhou o vestido de Clara, seus brincos modestos, sua taça de água, como se tudo aquilo tivesse se transformado numa ofensa calculada. Para ele, a esposa não estava apenas simples, estava desafiando sua versão pública de sucesso. A vaidade dele, já excitada pela presença de investidores, encontrou em Mirella a testemunha perfeita para sua irritação. Poucos minutos depois, um garçom derramou vinho perto da mesa dos conselheiros e um burburinho atravessou o salão. Clara deu um passo para ajudar, mas Henrique segurou seu pulso. O gesto foi rápido, discreto, porém firme. Não precisa bancar a salvadora, disse ele, ainda sorrindo para quem olhava. Clara sentiu o calor da vergonha subir, não porque tivesse medo das pessoas, mas porque reconheceu naquele toque uma fronteira ultrapassada. Ela retirou a mão devagar. Solte meu braço, respondeu, e dessa vez a voz saiu baixa, mas cortante. Henrique soltou, mas o dano já havia começado. Dois convidados próximos fingiram olhar para outro lado. Mirella ergueu a taça para esconder um sorriso. Vicente fingiu examinar o celular. Clara percebeu todos esses movimentos com a precisão triste de quem se acostumara a ler salas hostis. Henrique, ao contrário, percebeu apenas a ameaça ao próprio domínio. Você escolheu a pior noite para criar uma cena, disse ele, agora sem o cuidado de antes. Eu criei uma cena porque pedi que você me soltasse? Perguntou ela. A pergunta ficou suspensa entre os dois, pequena o bastante para caber numa conversa privada, grande o bastante para mudar o ar ao redor. Henrique riu, mas a risada não tinha humor. Ele olhou para os acionistas, para Luísa, para Mirella, e sentiu que precisava recuperar o comando. Homens como ele temiam menos o fracasso do que o ridículo. Clara, por favor, disse em tom mais alto. Você não entende o peso desta noite. Há pessoas aqui que construíram coisas reais, que vivem em um mundo que exige postura. Clara não desviou o olhar. Postura não é humilhar alguém para parecer maior. A frase, simples e direta, atravessou Henrique diante de todos. Por um instante, ele poderia ter recuado, pedido desculpas, transformado a tensão em mal-entendido. Mas Mirella inclinou a cabeça, Vicente pigarreou, e Henrique escolheu o pior caminho porque era o mais familiar. Seu orgulho tomou a palavra antes de sua inteligência. Então talvez você devesse ir para casa, declarou. Se não sabe se portar numa noite como esta, não há razão para permanecer aqui. O salão não ficou completamente silencioso, mas o som mudou. As conversas perderam corpo, os talheres tocaram pratos com cuidado excessivo, um violinista errou uma nota e fingiu que nada acontecera. Clara sentiu dezenas de olhares pousarem sobre ela, alguns curiosos, alguns piedosos, alguns satisfeitos. A humilhação tinha uma textura física,
como tecido molhado colado à pele. Ainda assim, ela não abaixou a cabeça. Henrique esperava lágrimas, protesto ou súplica. Recebeu apenas o rosto sereno de uma mulher que parecia memorizar cada palavra. "Você quer que eu saia?" perguntou Clara. Henrique percebeu tarde demais que aquela calma não era fraqueza. Havia algo na voz dela que lembrava uma ata sendo registrada, um fato que não poderia ser apagado depois. Mesmo assim, empurrado pela própria plateia imaginária, ele respondeu com frieza: "Quero, e leve essa sua necessidade de provar superioridade com você. Esta noite é importante demais para ser contaminada por ressentimento doméstico." Mirella abaixou os olhos, fingindo constrangimento, mas por dentro saboreou a frase como vitória. Clara colocou a taça sobre a bandeja de um garçom que passava. O rapaz, jovem e assustado, quase deixou os copos tilintarem. Ela lhe deu um olhar breve de tranquilidade, como se dissesse que a culpa não era dele. Depois voltou-se para Henrique. "Você acaba de tomar uma decisão diante de testemunhas", disse. "Espero que tenha a coragem de sustentá-la quando compreender o que ela significa." Henrique franziu a testa, irritado com a escolha das palavras. Para ele, aquilo soava como ameaça vazia de esposa ferida. Ela caminhou para a saída sem pressa. Cada passo parecia ampliar o corredor invisível que se abria entre os convidados. Clara ouviu fragmentos de murmúrios, comentários sobre orgulho, casamento, aparência, ingratidão. Não respondeu a nenhum. A mulher que atravessava o salão não era a esposa derrotada que alguns pensavam ver, mas uma profissional treinada para não revelar estratégia antes da hora. Por dentro, havia dor, sim, e uma tristeza antiga pelo homem que Henrique escolhera ser. Porém, acima da dor, havia uma lucidez fria. Perto das portas de vidro, Clara viu seu reflexo multiplicado nos espelhos laterais. Por um segundo, lembrou-se da primeira vez em que Henrique a levara a um jantar da empresa, quando ainda elogiava sua inteligência em vez de temer. Lá, naquela época, ele dizia admirar sua coragem. Depois passou a chamá-la de teimosia, mais tarde, de arrogância. O amor entre eles não morrera num único golpe, mas por pequenas renúncias exigidas, pequenos silêncios impostos, pequenas vergonhas empilhadas até formar uma parede dentro da casa. O celular vibrou em sua bolsa quando ela alcançou o vestíbulo. Clara retirou o aparelho e viu o nome de Rafael Bittencourt iluminando a tela. A mensagem era curta, mas suficiente para mudar o destino da noite. Os arquivos foram validados. O fundo suspenderá a assinatura se você não estiver presente. Há indícios formais contra Vicente, Celso e pelo menos um assessor de imagem. Luísa está perguntando por você. Não fale com Henrique sozinha. Clara leu 2 vezes, sem surpresa, apenas com a confirmação amarga de uma previsão. Ela guardou o celular, respirou fundo e olhou de volta para o salão. Do outro lado das portas, Henrique já tentava reconstruir seu brilho, falando com Luísa Monteiro como se nada tivesse acontecido. Mirella permanecia próxima, bela e satisfeita, enquanto Vicente verificava mensagens com uma inquietação que antes Clara talvez fosse a única a notar. A música recomeçou com mais força, tentando cobrir o desconforto. Para todos ali dentro, a esposa expulsa já fazia parte do passado daquela noite. Para Clara, porém, a noite estava apenas começando. Rafael surgiu pelo corredor lateral com passos rápidos, a gravata ligeiramente desalinhada e uma pasta preta presa contra o peito. Era um homem de 40 e poucos anos, discreto, conhecido por falar pouco e vencer discussões difíceis com documentos irrefutáveis. Ao ver Clara, não desperdiçou tempo em condolências. Apenas parou diante dela, avaliou seu rosto e disse: "Eles não sabem quem acabaram de mandar embora." Clara quase sorriu, mas havia cansaço demais em seus olhos. "Henrique sabe apenas o que quis saber", respondeu. Rafael abriu a pasta o suficiente para mostrar uma sequência de relatórios, assinaturas, datas e registros bancários cruzados. Luísa recebeu uma cópia parcial há 15 minutos. "Ela não assina nada sem ouvir você. Se o anúncio acontecer antes da interrupção formal, o fundo pode alegar fraude de informação relevante. A queda será pública." Clara sentiu o peso de cada palavra. Não era vingança, era consequência. E consequências tinham uma ordem própria, indiferente a lágrimas, luxo ou sobrenomes gravados em placas de bronze. Dentro do salão,
Henrique ergueu uma taça e pediu atenção ao microfone. Sua voz atravessou as portas com confiança polida. Meus amigos, esta noite marca uma nova etapa para o Grupo Alvarenga. Clara fechou os olhos por um instante. Conhecia aquela voz. Já a ouvira em aniversários, entrevistas, despedidas, promessas privadas feitas na cozinha de madrugada. Havia amado partes verdadeiras daquele homem, ou talvez possibilidades que ele abandonara. Quando abriu os olhos, a fragilidade havia passado. Restava a mulher que sabia entrar numa sala em ruínas sem se perder. Luísa apareceu na entrada antes que Clara desse o primeiro passo de volta. O rosto da investidora não trazia piedade, apenas urgência. Senhora Vasconcelos, preciso que venha comigo agora, disse. Pelo que Rafael me mostrou, a senhora é a única pessoa nesta festa capaz de impedir um desastre jurídico imediato. A frase foi ouvida por 2 convidados que haviam saído para fumar e por um segurança parado junto à coluna. Em segundos, o rumor começou a retornar ao salão, mais rápido que qualquer música, mais cortante que qualquer insulto. Clara olhou para Rafael, depois para Luísa, e enfim para a porta aberta pela qual a voz de Henrique ainda celebrava grandeza, confiança e futuro. Não sentiu prazer. A humilhação continuava ali, latejando sob a pele, mas havia algo maior chamando seu nome. Beatriz precisava ser protegida. A verdade precisava de ordem, e Henrique, embora ainda não soubesse, estava prestes a descobrir que expulsara não uma esposa inconveniente, mas a única testemunha capaz de separar sua empresa da destruição. Clara endireitou os ombros e entrou de volta. A porta lateral abriu-se com um sopro frio vindo do corredor, e Clara entrou novamente no Hotel Âmbar, sem procurar a mesa de Henrique, sem olhar para Mirella, sem permitir que o som dos aplausos a puxasse para dentro da encenação. Luísa Monteiro caminhava ao seu lado com passos curtos e firmes, enquanto Rafael Bittencourt mantinha a pasta preta contra o peito, como se carregasse um objeto inflamável. O discurso de Henrique ainda ecoava no salão, cheio de palavras sobre confiança, legado e futuro, mas a verdade já havia começado a caminhar por trás das cortinas. Clara pediu que fossem para a sala reservada antes de qualquer interrupção pública. Luísa concordou sem hesitar, pois tinha experiência suficiente para saber que escândalos mal conduzidos podiam destruir provas úteis e salvar culpados preparados. No caminho, 2 seguranças tentaram entender se deveriam barrar ou escoltar aquele pequeno grupo, mas Rafael apenas mostrou uma credencial jurídica e continuou andando. Clara sentia a humilhação recente como uma queimadura controlada, mas não deixava que ela contaminasse sua análise. Sua dor não podia decidir por Beatriz, nem por dezenas de empregados inocentes. Na sala reservada, a luz era mais baixa e o ar cheirava a madeira encerada. Havia uma mesa comprida, garrafas de água fechadas e uma tela preparada para a assinatura digital do acordo. A ironia não escapou a Clara. Aquele espaço fora montado para celebrar uma união financeira milionária, mas agora servia como abrigo para evitar uma catástrofe. Luísa pousou a bolsa sobre uma cadeira e encarou Clara sem rodeios. Preciso ouvir de sua boca. O relatório assinado por Clara Valle é seu, e ele é completo. Clara não desviou os olhos. É meu. Clara Valle é o nome profissional que usei em investigações independentes, depois que deixei o circuito público de consultoria. O relatório que a senhora recebeu ainda não é completo, mas é suficiente para suspender qualquer assinatura responsável. Rafael abriu a pasta e espalhou cópias organizadas por datas. Em cada página havia marcas discretas feitas por Clara, linhas ligando fornecedores, pagamentos, contratos e autorizações internas. Luísa não tocou nos documentos imediatamente. Primeiro observou a mulher à sua frente, como se recalculasse tudo que acabara de testemunhar no salão. Do outro lado da parede, a voz de Henrique ganhou entusiasmo. Ele falava sobre tradição familiar e crescimento sustentável, enquanto Vicente Salles se aproximava do palco com um sorriso tenso. Mirella estava junto à primeira fileira, inclinada para a frente, acompanhando cada gesto dele como se fosse conselheira indispensável. Henrique ainda não percebera que a ausência de Luísa começava a ser comentada pelos acionistas mais atentos. Para ele, a noite seguia sob controle, porque homens habituados ao comando costumam confundir silêncio alheio com obediência
e atraso com deferência. Rafael recebeu uma chamada, afastou-se 2 passos e ouviu sem falar. Quando voltou, seu rosto estava mais fechado. O anúncio da assinatura está previsto para daqui a 7 minutos. Se Henrique mencionar cláusulas já aprovadas, cria um problema adicional. Luísa, a senhora precisa interromper antes disso. Luísa apertou os lábios. Não gostava de ser empurrada para gestos dramáticos, mas a situação exigia precisão. Clara ergueu a mão, pedindo calma. Interromper agora pode alertar Vicente. Se ele perceber que sabemos demais, pode tentar apagar o que ainda não foi preservado. Luísa franziu a testa. A senhora acha que há risco de destruição de provas esta noite? Clara respondeu sem pressa. Não acho. Tenho certeza. Vicente nunca deixaria um evento desse tamanho sem uma saída preparada. Ele sabe que fundos internacionais exigem diligência profunda. Se algo escapar do controle, a primeira reação dele será culpar uma peça pequena, depois desaparecer com registros internos antes do amanhecer. Rafael confirmou com um aceno. Joana Beltrão está copiando os acessos remotos agora, mas ainda falta validar a origem de 2 servidores espelhados. O nome de Joana trouxe a Clara uma sensação de firmeza. Joana Beltrão trabalhava numa sala estreita em Pinheiros, cercada por telas, pastas e café frio, mas tinha a paciência feroz de quem não se impressionava com sobrenomes poderosos. Fora ela quem encontrara o primeiro padrão nos pagamentos para a empresa de Celso Noronha, uma prestadora sem funcionários suficientes para cumprir os contratos milionários que assinava. Também fora Joana quem descobrira que Beatriz Nogueira, assistente administrativa, tivera sua senha usada em horários nos quais estava registrada no ambulatório da empresa. Naquele instante, a porta da sala reservada abriu-se com força. Henrique entrou acompanhado por Vicente e por um assessor de eventos que desapareceu assim que percebeu o rosto de Luísa. O sorriso de Henrique estava intacto por fora, mas os olhos denunciavam irritação e alarme. Luísa, Rafael, houve algum problema de agenda? Estamos todos esperando no salão. Então viu Clara de pé ao lado da mesa, diante dos documentos. A surpresa se transformou em desconforto e o desconforto em raiva defensiva. O que você está fazendo aqui? Clara não respondeu de imediato. Rafael tomou a palavra. Henrique, precisamos suspender o anúncio até que a senhora Monteiro revise informações relevantes. Henrique soltou uma risada curta, incrédula. Informações relevantes trazidas por minha esposa, que acabou de tentar me constranger diante dos meus convidados? Luísa cruzou os braços. Sua esposa, senhor Alvarenga, é a autora técnica do relatório que meu fundo recebeu sobre inconsistências financeiras no grupo. O efeito da frase foi imediato. Vicente ficou pálido por uma fração de segundo, tão rápida que apenas Clara pareceu registrar. Henrique olhou para Clara como se ela tivesse surgido de um passado que ele negara. Autora técnica. Que relatório? Ele tentou rir novamente, mas o som saiu áspero. Isso é absurdo. Clara não trabalha com esse tipo de coisa há anos. A frase carregava menos convicção que desejo. Clara sentiu pena e irritação ao mesmo tempo. Durante tanto tempo ele escolhera enxergar apenas a versão dela que cabia em sua vaidade, que a mulher real agora parecia uma intrusa. Eu nunca deixei de trabalhar, Henrique. Apenas deixei de contar a você. Mirella apareceu à porta logo depois, conduzida pela curiosidade e pela habilidade de farejar crises. Seu perfume doce entrou antes de sua voz. Está tudo bem? Os convidados começaram a perguntar pela senhora Monteiro. Ela observou os documentos sobre a mesa e mediu o rosto de Vicente com um olhar rápido demais para ser inocente. Clara percebeu a troca silenciosa entre os dois. Não era medo puro, era cálculo. Mirella entendeu que o problema não era conjugal, e isso a fez mudar de postura. Seu sorriso ficou mais suave, mais perigoso. Vicente deu um passo à frente, fingindo indignação profissional. Henrique, isso é uma violação grave. Documentos internos da empresa não podem ser analisados por alguém de fora, ainda mais por alguém emocionalmente envolvido. Clara virou-se para ele com serenidade. Documentos internos enviados por denunciante protegido, cruzados com registros públicos, notas fiscais, atas digitais e movimentações bancárias autorizadas por auditoria externa, não pertencem à sua conveniência. Vicente engoliu seco, mas recuperou a máscara.
Palavras bonitas não substituem cadeia formal de custódia. Rafael abriu outra pasta. Por isso estamos aqui. Henrique passou a mão pelo cabelo, gesto raro quando estava nervoso. Ninguém vai transformar esta noite num tribunal privado. Temos acionistas, imprensa e representantes de bancos lá fora. Clara respondeu com firmeza contida. Exatamente por isso você deveria ouvir antes de falar. Se anunciar a assinatura sabendo que há suspeitas formais, não será apenas vítima de uma fraude interna. Poderá ser tratado como alguém que ignorou alerta material. A palavra alerta atingiu Henrique como uma pedra. Ele olhou para Luísa, esperando encontrar algum espaço para negociação, mas encontrou apenas distância. Luísa colocou um dos relatórios diante dele. Meu fundo não assina, enquanto Clara Vasconcelos não concluir a exposição técnica para nosso comitê. E preciso deixar claro que a decisão não é pessoal. O relatório dela antecipou falhas que nossa equipe começou a confirmar hoje. Henrique baixou os olhos para as páginas e viu o nome Clara Vale no cabeçalho. Por alguns segundos, sua mente tentou separar aquela assinatura da esposa que ele acabara de expulsar. Não conseguiu. A vergonha começou a se infiltrar nele, mas ainda misturada a ressentimento. Mirella aproximou-se devagar, usando uma voz cuidadosamente doce. Talvez seja prudente avaliar se Clara não está reagindo ao que aconteceu no salão. Todos vimos que ela saiu magoada. Clara fitou-a pela primeira vez desde o início da conversa. A senhora viu uma humilhação pública e decidiu chamá-la de mágoa particular. Isso diz muito sobre sua função nesta sala. Mirella manteve o sorriso, mas seus olhos endureceram. Minha função é proteger a imagem do grupo. Clara inclinou levemente a cabeça. Então talvez devesse começar protegendo o grupo de quem o está roubando. O silêncio que se seguiu teve peso de tempestade. Vicente colocou a taça que ainda segurava sobre a mesa com força demais. Isso é difamação. Rafael respondeu antes que Clara precisasse fazê-lo. É uma afirmação técnica sustentada por evidências ainda sob análise. Ninguém aqui deveria aumentar o próprio risco tentando intimidar a autora do relatório. Henrique ergueu a voz. Basta. Vicente trabalha comigo há 15 anos. Clara sentiu a tristeza atravessar lá, mas não permitiu que a suavizasse. E eu vivi com você por 9. Tempo não é prova de inocência. A frase feriu Henrique mais que qualquer acusação formal. Ele queria responder como marido, mas todos ali agora o olhavam como presidente de uma companhia em crise. A transformação o deixou sem lugar seguro. Luísa verificou o relógio e tomou a decisão. O anúncio será adiado. Henrique, diga aos convidados que houve uma exigência técnica de última hora. Nada mais. Henrique abriu a boca para protestar, porém Rafael colocou diante dele uma notificação preliminar do fundo. Se insistir em anunciar, minha recomendação jurídica será retirada imediata da mesa de negociação. Henrique pegou o papel com raiva contida. Pela primeira vez naquela noite, compreendeu que não podia mandar todos embora com uma frase. Seu poder tinha limites, e Clara estava do outro lado desses limites, não como esposa ofendida, mas como alguém que ele não conseguia controlar. Essa percepção doeu mais que a possível perda financeira. Ele olhou para ela buscando uma brecha íntima. Clara, podemos conversar em particular? Ela sentiu o velho mecanismo tentando se reativar, aquele tom que antes pedia compreensão depois de ferir. Não, disse apenas. Vicente aproveitou a recusa para recuar alguns passos e enviar uma mensagem pelo celular. Clara notou o movimento refletido na superfície escura da tela desligada. Rafael, disse ela, sem tirar os olhos de Vicente, peça ao pessoal de Joana para preservar imediatamente os registros de acesso do servidor secundário. O diretor financeiro acaba de usar o telefone. Vicente levantou a cabeça, ofendido. Agora não posso nem mandar uma mensagem? Clara respondeu com calma. Pode, e eu posso registrar o momento em que tentou fazê-lo após ser informado da investigação. Rafael saiu para telefonar. Luísa permaneceu imóvel, observando a cena com crescente respeito. Henrique parecia dividido entre repreender Clara e suspeitar de Vicente. Mirella, por sua vez, afastou-se da mesa e aproximou-se da janela, onde digitou discretamente sob a sombra da cortina. Clara percebeu, mas fingiu não perceber. Era importante deixar certos peixes nadarem mais um pouco antes de fechar a rede. Ainda assim, sua mente trabalhava depressa.
Se Mirella acionasse contatos de imprensa antes da preservação completa, tentaria transformar a verdade numa narrativa emocional contra Clara. Quando Rafael voltou, sua expressão confirmou o temor. Joana disse que houve tentativa de acesso externo ao servidor secundário. Ela conseguiu bloquear parte, mas precisa de você presencialmente para validar a chave mestra dos arquivos. Clara pegou a bolsa imediatamente. Henrique reagiu como se ela o abandonasse de novo. Você não vai sair agora. Dessa vez, Clara encarou-o com uma tristeza limpa, sem raiva visível. Henrique, você me mandou embora quando achava que eu era inútil. Agora quer me prender porque descobriu que sou necessária. Nenhuma das duas coisas é amor. As palavras deixaram uma marca que ninguém ousou comentar. Luísa assumiu o controle prático. Clara vai aonde for preciso para preservar as provas. Rafael, acompanhe. Eu permanecerei aqui e impedirei qualquer assinatura. Vicente protestou, mas Luísa levantou um dedo e o interrompeu. O senhor deveria permanecer disponível e evitar novas comunicações sobre documentos internos. A autoridade seca dela reduziu Vicente a um silêncio rancoroso. Mirella retornou da janela com o rosto recomposto, porém Clara viu o brilho de urgência em seus olhos. A rede adversária já se movia. Antes de sair, Clara passou por Henrique e parou por um instante. Ele parecia menor sem o palco, apesar do terno impecável e do relógio caro. Havia no rosto dele algo que poderia se tornar arrependimento, mas ainda estava preso demais ao orgulho para amadurecer. Diga aos seus convidados que a assinatura foi adiada por responsabilidade técnica, orientou ela. Não minta além disso. Cada mentira nova vai custar caro. Henrique quis perguntar quando ela voltaria, mas a pergunta morreu antes de nascer. Ele não tinha mais direito àquela familiaridade. No corredor, Rafael acompanhou Clara em silêncio até o elevador de serviço. Só quando as portas se fecharam, ele falou, "Você está bem?" Clara apoiou a cabeça por um segundo contra o painel metálico, permitindo-se uma fraqueza que não caberia diante dos outros. Não, mas estou funcional. Rafael não tentou consolar, lá com frases vazias. Conhecia gente ferida o suficiente para saber que respeito às vezes era melhor que ternura. Joana disse que o acesso veio de uma máquina ligada à área de comunicação. Informou. Clara abriu os olhos. Mirella. O carro de Rafael já esperava na entrada lateral do hotel. A noite de São Paulo pulsava com faróis, buzinas distantes e uma umidade fina grudada no asfalto. Clara entrou no banco traseiro e retirou da bolsa um pequeno caderno de capa cinza, onde anotava relações que preferia não confiar apenas a dispositivos. As luzes da cidade corriam pelo vidro enquanto ela revisava nomes, datas e vínculos. Celso Noronha aparecia em 3 contratos, sempre por empresas diferentes, sempre com endereços próximos a imóveis ligados a Vicente por parentes indiretos. Rafael dirigia rápido, mas sem imprudência. Você acha que Henrique sabia? A pergunta ficou entre os dois como fumaça. Clara demorou a responder, porque a resposta importava não apenas ao caso, mas ao que restava de seu casamento. Acho que ele escolheu não saber. Isso não é inocência completa, mas também não é a mesma coisa que participação. Ela olhou pela janela. Henrique confia em homens que reforçam a imagem dele. Vicente entendeu isso antes de mim. Mirella também. Rafaela sentiu. E agora eles vão usar essa fraqueza. No salão do hotel, Henrique retornou ao palco com o papel de Luísa dobrado no bolso. Sua boca estava seca. Os convidados esperavam brilho, mas receberam um homem lutando para parecer inteiro. Senhoras e senhores, começou. Por uma exigência técnica de última hora, o anúncio será adiado para que todos os procedimentos sejam cumpridos com máxima responsabilidade. O murmúrio veio imediato. Mirella observava de longe, já calculando como transformar o adiamento em incidente controlável. Vicente mantinha a expressão neutra, mas sentia a parede se fechar centímetro por centímetro. Enquanto isso, Joana Beltrão abriu a porta de seu escritório antes mesmo que Clara batesse. Era uma mulher de olhos vivos, cabelo curto e camiseta preta, com olheiras de quem havia passado a noite lutando contra sistemas e mentiras. O espaço atrás dela parecia pequeno demais para a quantidade de telas ligadas, fios, caixas de documentos e mapas colados na parede. Você demorou, disse, sem cerimônia. Clara entrou e deixou a bolsa sobre uma cadeira. Fui expulsa de uma festa. Joana piscou uma vez.
Péssimo gosto deles. Clara quase riu, e aquele quase riso a salvou de algo mais sombrio. Joana apontou para a tela principal. Temos confirmação de que alguém da comunicação tentou acessar os arquivos espelhados depois que Rafael avisou Luísa. A tentativa falhou, mas ativou uma rotina de limpeza em 2 diretórios. Clara inclinou-se sobre o teclado, a mente já entrando no ritmo frio do trabalho. Mirella não teria conhecimento técnico para isso sozinha. Joana abriu outra janela. Não sozinha, mas com uma autorização antiga de Vicente e um intermediário chamado Celso Noronha, sim. O nome de Celso fez a sala parecer ainda menor. Clara observou a sequência de acessos, os horários, os endereços mascarados e uma assinatura digital esquecida numa camada secundária. Era pouco para o público, mas suficiente para abrir a porta seguinte. Eles prepararam Beatriz como culpada, disse ela. Joana assentiu, séria, e vão ativar isso logo. Encontrei um pacote de documentos falsos pronto para ser enviado a um jornalista. Parece denúncia anônima contra ela. Clara fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, a dor pessoal havia desaparecido atrás de uma decisão. Então não temos a noite inteira, disse Clara. Joana lhe entregou um token de segurança e afastou a cadeira. Temos menos que isso. Se você validar a chave mestra agora, preservamos os originais antes que a narrativa falsa saia. Clara sentou-se, digitou a primeira senha e sentiu a velha clareza tomar conta dos dedos. No hotel, Henrique começava a ouvir perguntas que não sabia responder. No escritório pequeno, longe dos lustres e das taças, Clara reunia as peças que fariam toda a sala dourada se curvar diante da verdade. Clara trabalhou por quase 1 hora sem levantar os olhos da tela, enquanto Joana acompanhava cada comando como quem vigia uma cirurgia delicada. As chaves de validação abriram camadas escondidas nos servidores, revelando cópias originais de contratos, autorizações digitais e mensagens internas que haviam sido fragmentadas para parecerem rotina administrativa. Rafael falava ao telefone no corredor, mantendo Luísa informada, e a cada nova confirmação sua voz ficava mais baixa. Não era alívio o que surgia naquele escritório pequeno. Era a consciência exata de que a verdade tinha dentes. Joana imprimiu uma sequência de documentos e colocou as folhas sobre a mesa em 3 pilhas. Vicente aprovava os pagamentos, Celso recebia por empresas alternadas, e alguém da comunicação preparava vazamentos seletivos contra Beatriz, disse, apontando com uma caneta vermelha. Clara examinou cada folha com o cuidado de quem não podia se permitir indignação antes do tempo. Beatriz Nogueira aparecia como responsável por lançamentos feitos às 3 da manhã, mas seus registros médicos provavam que ela estava internada naquele horário. A fraude não era improviso, era uma máquina paciente. Rafael voltou ao escritório com o rosto sério. Luísa convocou uma reunião restrita no hotel. Conselho, jurídico, auditor externo e Henrique. Ela quer você na mesa, não nos bastidores. Clara tirou os óculos e respirou fundo. Havia um custo emocional em voltar ao mesmo prédio, onde fora humilhada, mas ela não confundia ferida com missão. Então vamos voltar com os originais preservados e apenas o necessário para a primeira exposição, decidiu. Joana fechou o computador portátil e enfiou cabos numa mochila. Dessa vez eu vou junto. O caminho de volta pareceu mais longo, embora a cidade estivesse menos congestionada. Clara permaneceu calada no banco traseiro, revendo mentalmente a ordem da apresentação. Primeiro demonstraria o risco da assinatura, depois provaria que Beatriz fora usada como escudo, em seguida mostraria os vínculos entre Vicente, Celso e as empresas contratadas. Deixaria Mirella por último, porque a vaidade dela poderia fazê-la falar antes da hora. Rafael observava Clara pelo retrovisor e entendia que a quietude dela não era frieza. Era uma disciplina construída sobre perdas que ninguém naquele hotel conhecia. No Hotel Âmbar, a festa sobrevivia em estado artificial. A música continuava, os garçons circulavam, as luzes ainda faziam as taças parecerem pequenas luas, mas os convidados já sussurravam com inquietação. Henrique conversava com 2 bancos credores quando viu Clara entrar pela porta lateral, acompanhada por Rafael e por uma mulher de mochila preta que ele nunca vira. O primeiro impulso dele foi aproximar-se como marido, mas a presença de Luísa na entrada da sala reservada lembrou-lhe que aquela noite mudara de idioma. Agora se falava em responsabilidade. Luísa conduziu todos para uma sala maior,
antes usada para reuniões privadas de acionistas. Estavam ali 4 conselheiros, o auditor externo Marcelo Dantas, a diretora jurídica Sônia Ferraz, Vicente Salles e Henrique, que tentava sustentar a postura apesar da palidez discreta. Mirella entrou logo depois, alegando que precisava acompanhar os impactos de imagem, mas Clara percebeu o leve incômodo de Luísa. Ninguém a convidara formalmente. Mesmo assim, deixaram-na ficar. Às vezes era útil permitir que uma pessoa perigosa se sentisse mais autorizada do que realmente estava. Henrique esperou a porta se fechar para falar. Antes de começarmos, quero registrar que qualquer informação aqui deve ser tratada com cautela. Não aceitarei acusações irresponsáveis contra pessoas que dedicaram anos ao grupo. Clara conectou o computador de Joana ao projetor sem olhar para ele. Cautela é exatamente o motivo desta reunião. Irresponsabilidade teria sido assinar a fusão, enquanto uma funcionária inocente era preparada para carregar a culpa de um esquema que a direção preferiu não enxergar. A frase atravessou a mesa com a precisão de uma lâmina limpa. Vicente soltou uma risada curta. Essa narrativa dramática pode funcionar fora daqui, Clara, mas esta mesa exige provas. Joana levantou os olhos da tela e respondeu antes que Clara o fizesse. Ótimo. Trouxemos provas suficientes para acabar com o teatro. O comentário quebrou a pose de Vicente por um instante. Clara tocou no teclado e a primeira imagem apareceu na tela. Era uma linha do tempo com contratos, pagamentos e acessos internos. Comecemos pelo fornecedor Horizonte Limpo Serviços, aprovado para consultoria ambiental em unidades onde nunca houve vistoria. Marcelo Dantas inclinou-se para a frente. Como auditor, reconheceu de imediato o padrão estranho. Esse contrato passou pela minha equipe como documentação complementar, mas não recebemos relatório de execução. Clara abriu o arquivo seguinte, porque não havia execução. O endereço fiscal pertence a uma sala comercial vazia, registrada em nome de uma empresa ligada a Celso Noronha. Os pagamentos foram fracionados para escapar de alarmes automáticos, sempre autorizados por credenciais do diretor financeiro. Vicente bateu a mão na mesa. Credenciais podem ser copiadas. Clara assentiu. Por isso seguimos para os acessos biométricos. Henrique sentiu a sala perder temperatura. Durante anos, vira Vicente resolver crises com tranquilidade quase paternal. Agora aquela mesma tranquilidade parecia uma máscara mal colada. Clara exibiu registros de entrada em áreas restritas, horários, câmeras internas e aprovações cruzadas. Não mostrou imagens constrangedoras, apenas dados suficientes para estabelecer presença e ação. Sônia Ferraz, a diretora jurídica, começou a fazer anotações rápidas. Luísa mantinha os braços cruzados, mas seus olhos permaneciam fixos em Henrique, avaliando se ele reagia como presidente responsável ou como homem ferido. Mirella percebeu que Vicente estava encurralado cedo demais e decidiu intervir com delicadeza calculada. Mesmo que existam irregularidades, precisamos considerar a forma como essa investigação foi conduzida. Clara tinha acesso indireto por ser esposa do presidente. Isso pode contaminar a percepção pública. Clara mudou para a próxima tela sem pressa. Eu não usei acesso doméstico, senhora Prado. Recebi material por canal protegido, validei registros públicos, preservei cadeia técnica com Rafael Bittencourt e Joana Beltrão, e comuniquei à investidora antes da assinatura. O que contamina a percepção pública é fabricar culpados. A tela seguinte mostrou o nome de Beatriz Nogueira em destaque, ligado a lançamentos financeiros que pareciam comprometedores. Henrique reconheceu vagamente a funcionária, uma moça discreta do setor administrativo, que costumava entregar relatórios em reuniões sem levantar a voz. Clara projetou em seguida os registros do ambulatório, folhas de ponto e acessos de rede. Beatriz foi colocada como responsável por documentos criados quando ela não estava no prédio e por uma máquina que não era a dela. A senha foi usada depois que um chamado técnico forçou sua redefinição. Sônia parou de escrever. Quem abriu o chamado técnico? Joana respondeu enquanto ampliava a tela. Um usuário administrativo vinculado à área financeira, depois autorizado por uma credencial temporária da comunicação. Mirella ficou imóvel demais. Vicente virou o rosto na direção dela, um movimento mínimo, mas suficiente para Clara. Henrique viu aquela troca e algo se partiu dentro de sua certeza. Ele não conhecia todos os detalhes,
mas conhecia olhares de cumplicidade e percebeu, com atraso humilhante, que talvez tivesse reservado sua dureza para a pessoa errada. Clara não deu tempo para que a sala reorganizasse defesas. Agora, as empresas de Celso Noronha. Surgiram nomes diferentes, endereços próximos, contas vinculadas e contratos quase idênticos, assinados com pequenas variações para parecerem independentes. Celso não era apenas prestador, era o canal de distribuição. Parte dos valores retornava por consultorias fictícias, patrocínios culturais e pagamentos de imagem. Alguns desses pagamentos passaram por campanhas coordenadas pela assessoria externa de comunicação. Mirella ergueu o queixo. Cuidado com o que sugere. Clara olhou para ela. Ainda não sugeri. Estou demonstrando. Henrique sentiu o sangue bater nos ouvidos. A cada slide, sua empresa parecia menos um monumento familiar e mais uma casa invadida por cupins que ele se recusara a ouvir roendo. O orgulho tentava protegê-lo, dizendo que Clara o expunha por vingança, mas os documentos eram frios demais para caberem nessa desculpa. Ele se lembrou dela à mesa de jantar meses antes, perguntando por que Vicente concentrava tantas autorizações. Ele respondera que ela não entendia confiança executiva. Agora essa frase voltava como vergonha pura, sem elegância. Vicente percebeu a mudança no rosto de Henrique e atacou onde julgava haver fraqueza. Presidente, pense bem. Sua esposa escondeu uma investigação de você durante meses. Isso não parece lealdade. Parece armadilha. Clara fechou o arquivo e deixou a tela escura por um segundo. Lealdade à verdade vem antes da lealdade ao conforto de um homem poderoso. Eu não escondi por prazer. Escondi porque qualquer pergunta prematura chegaria a você, depois a Vicente, depois aos servidores apagados. E foi exatamente isso que tentaram fazer hoje. Rafael colocou sobre a mesa a notificação de preservação de provas. Houve tentativa de limpeza digital após a reunião inicial. Temos horário, origem e bloqueio registrado. Marcelo Dantas pediu uma cópia e Sônia Ferraz exigiu que todos os celulares fossem deixados no centro da mesa até o fim da sessão. Vicente protestou, mas Henrique surpreendeu a todos ao retirar o próprio aparelho primeiro. O gesto não apagava sua culpa moral, mas indicava que uma parte dele começava a compreender o tamanho da queda. Mirella obedeceu por último. A tensão subiu quando Luísa pediu a Clara uma conclusão objetiva. Clara permaneceu em pé, mãos apoiadas na mesa, voz baixa o bastante para obrigar todos a escutar. Minha conclusão preliminar é que a assinatura deve ser suspensa. O Conselho deve afastar Vicente Salles de qualquer acesso operacional. Beatriz Nogueira deve receber proteção formal contra a retaliação e a empresa deve comunicar às autoridades uma investigação interna antes que a narrativa seja manipulada por quem tem interesse no caos. A palavra afastar fez Vicente perder a cor de vez. Henrique levantou-se lentamente. Não olhou para Vicente nem para Mirella, mas para Clara. Você poderia ter me contado. A frase saiu quase como acusação, quase como pedido. Clara sentiu o impacto, porque ainda havia nele o eco de uma intimidade antiga. Eu tentei contar de muitas formas. Você chamou minhas perguntas de insegurança, minhas dúvidas de ciúme, minha prudência de falta de visão. Hoje, quando precisei apenas ser respeitada diante de uma sala cheia, você me mandou embora. Henrique baixou os olhos e ninguém veio salvá-lo. Vicente usou aquele silêncio para empurrar a cadeira para trás. Não participarei de um julgamento conduzido por uma mulher ressentida. Caminhou para a porta, mas 2 seguranças já estavam do lado de fora, chamados discretamente por Luísa. Não o tocaram. Apenas bloquearam a saída até que Sônia formalizasse a suspensão preventiva de acesso. Vicente olhou para Henrique, esperando proteção. Pela primeira vez, Henrique não ofereceu. Esse abandono público foi pequeno, mas devastador. O diretor financeiro percebeu que sua rede começava a rasgar no ponto mais perigoso. Mirella mudou de estratégia com a rapidez de quem sempre sobreviveu, adaptando a própria versão. Talvez todos devamos respirar. A imprensa está no salão, os convidados estão ansiosos, e uma decisão brusca pode destruir a reputação da empresa antes de qualquer investigação oficial. Clara voltou-se para ela com expressão serena. A reputação já está em risco porque alguém preparou documentos falsos contra Beatriz para enviar luz a um jornalista ainda esta noite.
Quer que eu mostre o pacote ou prefere explicar por que seu setor aparece na origem do arquivo? O rosto de Mirella permaneceu bonito, mas perdeu calor. Não sei do que está falando. Joana conectou outro dispositivo e abriu uma sequência de metadados. O arquivo foi montado em uma estação vinculada à sua equipe, salvo em uma pasta com acesso concedido por Vicente e enviado para uma conta externa associada a Celso. Ainda falta provar quem digitou a mensagem final, mas falta pouco. Mirella ficou em silêncio. Henrique olhou para ela e encontrou não surpresa, mas irritação por ter sido descoberta. Aquilo bastou para quebrar a última fantasia. Luísa encerrou a primeira parte da reunião com voz firme. O fundo suspende a assinatura, mas mantém interesse condicionado à cooperação total, afastamentos imediatos e auditoria independente sob supervisão externa. Clara Vasconcelos conduzirá a apresentação técnica ao comitê amanhã, se aceitar. Henrique abriu a boca, talvez para objetar, mas parou. Já não tinha posição moral para rejeitar a mulher que salvara sua empresa do precipício que ele decorara com flores. Clara aceitou com um aceno. Não havia triunfo em seu rosto, só uma responsabilidade pesada, quase triste. Quando a reunião terminou, os conselheiros saíram em grupos pequenos, carregando pastas e medo. Vicente foi conduzido a uma sala separada, acompanhado por Sônia e pelos seguranças, enquanto Marcelo acionava a equipe de auditoria. Mirella ficou por último, recolhendo a bolsa com movimentos lentos. Ao passar por Clara, murmurou: "Você não sabe como a imprensa devora mulheres que parecem fortes demais." Clara respondeu sem elevar a voz: "Sei melhor do que você imagina. Por isso nunca confundi aplauso com proteção." Mirella sorriu sem alegria e saiu. Henrique permaneceu junto à mesa, como se o corpo ainda esperasse permissão para existir naquele novo mundo. Rafael e Joana deram alguns passos para fora, deixando Clara com uma distância suficiente para recusar ou aceitar uma conversa. Henrique não tentou tocá-la. Aprender ao menos isso em meio à queda. "Eu sinto muito", disse. As palavras vieram tarde, pobres diante do estrago, mas verdadeiras o bastante para doer. Clara olhou para ele e viu o homem, não o presidente. Esse homem parecia perdido, porém ainda preso a si mesmo. "Você sente muito porque me feriu ou porque descobriu que precisava de mim?" perguntou Clara. Henrique fechou os olhos. A resposta honesta demorou, e essa demora foi uma confissão. Neste momento, os dois. E odeio perceber isso. Clara assentiu devagar. "Então comece odiando a parte certa. Não a minha força, não meu silêncio, não minha volta. Odeie a covardia que fez você me expulsar para agradar pessoas que estavam usando sua vaidade." Henrique levou a mão ao rosto, mas não chorou. Talvez ainda não soubesse como. Do lado de fora da sala, os rumores cresciam. A festa terminaria sem anúncio, e os convidados levariam consigo versões incompletas, cheias de brilho, veneno e imaginação. Clara sabia que aquela noite ainda não terminara. Mirella não aceitaria cair em silêncio. Vicente tinha contatos demais, e Celso Noronha continuava fora do alcance imediato. A primeira batalha fora vencida, mas a guerra pela narrativa começaria antes do amanhecer. Ainda assim, quando Clara atravessou novamente o corredor dourado, já não caminhava como mulher expulsa, caminhava como centro da verdade. A madrugada encontrou o grupo Alvarenga sem festa, sem anúncio e sem a ilusão de invulnerabilidade que Henrique cultivara durante anos. No Hotel Âmbar, as flores continuavam intactas, os arranjos de cristal ainda refletiam luzes caras, mas a beleza do salão parecia agora uma máscara deixada sobre uma mesa depois de um baile fracassado. Clara permaneceu na sala reservada com Rafael, Joana, Luísa e Sônia, revisando a ordem das providências enquanto os convidados eram conduzidos para fora com explicações vagas. Lá fora, a cidade já começava a fabricar rumores. Vicente Salles não gritou quando foi levado para a sala menor, e isso preocupou Clara mais do que um escândalo barulhento. Homens como ele raramente perdiam a compostura quando ainda possuíam rotas de fuga. Sentado diante de Sônia Ferraz, respondeu a perguntas preliminares com frases curtas, negando tudo, exigindo advogado e repetindo que Clara Vasconcelos agira movida por ressentimento conjugal. Enquanto falava, mantinha uma calma estudada, mas seus olhos se deslocavam para o relógio de parede, como se esperasse que outro plano entrasse em funcionamento no minuto certo.
O plano veio antes do amanhecer. Às 5h40, o primeiro portal de notícias publicou uma matéria insinuando que uma consultora financeira, esposa do presidente do Grupo Alvarenga, teria manipulado documentos internos após uma crise matrimonial. Não havia provas reais, apenas palavras escolhidas para parecer prudentes e venenosas ao mesmo tempo. Meia hora depois, outros sites repetiam a história, acrescentando detalhes falsos sobre uma suposta cena de ciúme envolvendo Mirella Prado. Clara leu a publicação no celular de Rafael sem alterar o rosto, mas Joana soltou uma palavra áspera. Henrique recebeu a notícia em sua cobertura, onde tentara passar 2 horas sentado no escuro, sem conseguir dormir. O apartamento parecia grande demais, sem a presença silenciosa de Clara. Cada objeto escolhido por ela, cada livro alinhado na estante, cada xícara deixada no armário certo, acusava-o de uma ausência que ele mesmo provocara. Quando o telefone começou a vibrar com chamadas de conselheiros, jornalistas e amigos interessados em medir a extensão do desastre, ele sentiu o velho impulso de proteger a imagem antes da verdade. Dessa vez hesitou. Mirella Prado, ao contrário, não hesitou. Em seu apartamento no bairro Jardins, ainda com a maquiagem da festa removida apenas pela metade, ela coordenava mensagens com uma frieza quase bonita. Sabia que uma acusação técnica assustava menos o público do que uma narrativa emocional. Uma esposa humilhada, um marido poderoso, uma outra mulher insinuada no meio, documentos surgindo na mesma noite, era material perfeito para desviar o foco de contratos, servidores e empresas fantasmas. Mirella conhecia a fome coletiva por escândalos íntimos e pretendia alimentar, lá antes que Clara mostrasse números. Ao meio-dia, o conselho emergencial se reuniu na sede do grupo. O prédio de vidro, normalmente orgulhoso no meio da avenida, parecia vigiado por câmeras, repórteres e curiosos. Clara entrou pela garagem lateral com Joana e Rafael, enquanto Luísa seguia por outro acesso para evitar tumulto. Havia jornalistas na calçada gritando perguntas sobre traição, vingança e fraude, misturando tudo numa única lama sonora. Clara ouviu seu nome sendo deformado por vozes que não a conheciam, mas não reduziu o passo. A vergonha pública já não era novidade. Na sala do conselho, Henrique estava de pé junto à janela, parecendo ter envelhecido vários anos em poucas horas. Quando Clara entrou, ele endireitou os ombros, mas não tentou se aproximar. A distância entre os dois agora tinha testemunhas, advogados e documentos. Sônia informou que Vicente fora suspenso preventivamente de todas as funções e que sua equipe jurídica havia solicitado acesso aos autos internos. Marcelo Dantas chegaria com auditores independentes em minutos. Luísa foi direta. A imprensa já recebeu uma história. Precisamos decidir se responderemos com fatos ou com medo. Um conselheiro chamado Álvaro Seixas, homem de voz grave e mãos inquietas, defendeu uma nota neutra, sem acusar ninguém, alegando que o mercado punia instabilidade. Clara escutou em silêncio, mas Joana revirou os olhos. Rafael explicou que uma resposta vaga permitiria que a versão de Mirella se consolidasse. Henrique permaneceu calado até que Álvaro sugeriu afastar Clara da investigação para reduzir danos de imagem. Então ele levantou a cabeça. Não, a imagem foi destruída por quem roubou, não por quem encontrou os rastros. A frase surpreendeu a sala. Clara olhou para Henrique por um instante. Não havia perdão naquele olhar, mas havia reconhecimento de um gesto correto. Henrique sentiu isso e percebeu que não bastava uma frase para mudar a história dos dois, embora fosse necessário começar por algum lugar. Mirella, convocada para explicar a origem dos vazamentos, entrou pouco depois acompanhada por um advogado elegante, Dário Leme. Vestia branco, como se a cor pudesse sugerir pureza. Trazia no rosto uma tristeza cuidadosamente dosada. Lamento que uma crise particular tenha chegado a esse ponto, disse, antes mesmo de sentar. Clara abriu uma pasta e espalhou 3 folhas diante dela. A crise particular é sua linha de defesa. A crise real está nestes metadados. Dário interveio, pedindo que qualquer pergunta fosse formalizada. Sônia aceitou, mas permitiu que Clara apresentasse a sequência técnica. Na tela surgiram horários de criação dos arquivos enviados à imprensa, alterações feitas em computador da equipe de comunicação e uma autorização de acesso assinada por uma credencial temporária vinculada a Vicente. Mirella manteve a expressão triste,
porém seus dedos pressionaram a alça da bolsa com força. A defesa dela veio como Clara previra. Dário apresentou uma gravação de áudio supostamente captada no corredor do hotel, na qual uma voz parecida com a de Clara dizia que Henrique aprenderia, diante de todos, o preço de lá envergonhado. O arquivo percorreu a sala como uma serpente. Alguns conselheiros trocaram olhares, e Henrique empalideceu. Clara não se moveu. A voz era sua, em parte, mas cortada, montada, desprovida de contexto. Joana pediu o arquivo original. Dário sorriu. Recebemos de fonte anônima. Ainda assim, é preocupante. Henrique sentiu o golpe de forma estranha. Não porque acreditasse totalmente na gravação, mas porque uma parte culpada dele sabia que Clara teria motivos para odiá-lo. Essa possibilidade o atingiu com mais força que o truque técnico. Ele olhou para ela buscando raiva, mas encontrou apenas cansaço. Clara então falou com serenidade. Eu disse que ele compreenderia o que significava a decisão que tomou. Isso está registrado por câmeras do hotel, diante de testemunhas. Quem montou esse áudio removeu antes e depois porque precisava transformar consequência em vingança. Joana conectou seu computador e pediu autorização para analisar a assinatura do arquivo. Dário tentou impedir, mas Luísa foi implacável. Se trouxeram o áudio para esta mesa, aceitam que seja examinado. Foram necessários apenas alguns minutos para encontrar cortes, diferenças de ruído ambiente e uma trilha de exportação ligada a um programa instalado em máquina da comunicação. Clara não exibiu triunfo. Apenas observou Mirella, que pela primeira vez desviou os olhos. A máscara da consultora não caiu por inteiro, mas uma rachadura apareceu bem no centro de sua beleza ensaiada. Antes que a análise terminasse, Rafael recebeu uma mensagem e ficou rígido. Beatriz Nogueira está lá embaixo. Foi seguida por repórteres quando saiu de casa. Clara levantou-se imediatamente. Tragam-na pela entrada interna. Henrique se adiantou, envergonhado. Eu vou. Clara negou com a cabeça. Não agora. Para ela, você ainda é o presidente da empresa que quase a entregou como culpada. A frase o atingiu, mas ele não discutiu. Sônia acionou a segurança e 10 minutos depois, Beatriz entrou na sala tremendo, segurando uma bolsa simples contra o peito. Beatriz era jovem, tinha olhos fundos de noite sem sono e a postura de quem se acostumara a pedir licença até para ocupar espaço. Quando viu Clara, começou a chorar em silêncio, não de alívio completo, mas de esgotamento. Eu não fiz nada, doutora, eu juro. Clara aproximou-se devagar, sem invadir seu medo. Eu sei, e agora todos aqui também vão saber. A sala inteira pareceu diminuir diante daquela frase. Para alguns conselheiros, Beatriz deixava de ser uma linha em relatório e passava a ser uma pessoa. A presença dela mudou o centro moral da reunião. Clara pediu que Beatriz contasse, com suas próprias palavras, como fora pressionada por Vicente a assinar lançamentos atrasados, como receber advertências injustas e como seu acesso fora bloqueado depois de uma licença médica. A voz da funcionária falhava, mas não se quebrava. Henrique ouviu cada detalhe como quem recebe pequenas condenações. Percebeu que sua empresa possuía corredores onde gente vulnerável era esmagada enquanto ele discursava sobre legado. A palavra legado começou a lhe parecer suja, pesada, quase indecente. No fim do depoimento, Afonso Dornelles chegou. Era um investigador independente de reputação severa, antigo servidor público, que deixara o cargo após denunciar um esquema político e pagar caro por isso. Clara o conhecera anos antes, quando ajudara a aprovar a inocência de uma cooperativa acusada para proteger empresários maiores. Afonso tinha cabelos brancos, olhos estreitos e uma pasta sem adornos. Cumprimentou Clara com um aceno respeitoso e apresentou credenciais para assumir a preservação externa dos arquivos. Sua presença mudou a sala de novo, agora para um terreno institucional. Mirella compreendeu que o tempo de manipulação estava acabando. Tentou uma última saída elegante, afirmando que talvez sua equipe tivesse sido usada sem seu conhecimento, que qualquer material enviado à imprensa poderia ter sido plantado para envolver lá. Clara respondeu exibindo a sequência de mensagens recuperadas por Joana, nas quais Mirella orientava ajustes de linguagem para tornar a denúncia contra Beatriz mais emocional e menos técnica. Não havia confissão direta de fraude financeira, mas havia participação clara,
na destruição de uma inocente. Mirella fechou os lábios, e sua beleza enfim pareceu fria. Afonso recomendou uma coletiva breve ainda naquela tarde. O vazio informativo já foi ocupado por mentira. Se não apresentarmos fatos suficientes, eles vencerão a primeira memória pública. Luísa concordou. Sônia preparou a nota jurídica. Henrique, pálido, perguntou se deveria aparecer. Clara respondeu depois de alguns segundos. Sim, mas não como vítima, como presidente que falhou em supervisionar e que agora coopera. Ele aceitou sem protesto. Era pouco para reparar o passado, mas talvez fosse suficiente para impedir que mais alguém pagasse pelo orgulho dele. A coletiva aconteceu no auditório menor da sede. Repórteres lotaram as cadeiras, câmeras se ergueram como olhos impacientes, e o murmúrio tinha a mesma fome do salão na noite anterior, apenas sem música. Clara ficou ao lado de Afonso, Sônia e Luísa. Henrique permaneceu um passo atrás, como ela orientara. Quando os flashes começaram, Mirella já não estava no prédio. Vicente também não, mas suas sombras pairavam sobre cada pergunta, tentando transformar documentos em fofoca, crime em drama conjugal, estratégia de defesa em vingança feminina. Clara falou primeiro. Sua voz não competiu com o ruído, apenas o obrigou a baixar. Explicou que uma investigação técnica identificara inconsistências financeiras graves, que a assinatura da fusão fora suspensa por responsabilidade e que uma funcionária apontada em documentos falsos receberia proteção formal. Não revelou dados sigilosos além do necessário, mas mostrou a existência de registros preservados, tentativas de apagamento e manipulação de arquivos enviados à imprensa. Quando um jornalista perguntou se ela agira por rancor após ser expulsa da festa, Henrique fechou os olhos. Clara não olhou para ele ao responder. O que aconteceu entre meu marido e eu foi público, doloroso e moralmente lamentável, mas não criou contratos falsos, não autorizou pagamentos indevidos, não invadiu servidores e não tentou culpar uma funcionária doente por atos que ela não praticou. Minha vida pessoal não será usada para encobrir uma fraude. A sala silenciou por um segundo raro. Beatriz, assistindo de uma sala interna ao lado de Joana, levou a mão à boca e chorou de novo, dessa vez com algo parecido com esperança. Afonso tomou a palavra em seguida e confirmou que os materiais seriam encaminhados às autoridades competentes. Com preservação independente da cadeia digital, Sônia anunciou o afastamento de Vicente e a abertura de auditoria externa. Luísa declarou que o fundo manteria conversas apenas se houvesse cooperação integral. Por fim, Henrique aproximou-se do microfone. As câmeras se voltaram para ele com avidez. Durante toda a vida adulta, soubera falar para vencer salas. Pela primeira vez, precisava falar para assumir perda. Eu falhei ao não escutar alertas, disse a voz baixa. Ele poderia ter parado ali, mas continuou. Também falhei ao permitir que minha esposa fosse tratada como inconveniente quando ela protegia a verdade. Ontem, diante de pessoas que eu queria impressionar, cometi um ato de arrogância que não tem justificativa. Clara permaneceu imóvel, sem olhar para ele. A confissão não era para comprá-la, e Henrique parecia enfim entender isso. Era para impedir que a mentira prosperasse onde seu silêncio ajudara a criar espaço. O auditório registrou a frase com espanto, e a notícia mudou de direção naquele instante. Ainda assim, a vitória não veio limpa. No fim da coletiva, Rafael recebeu confirmação de que Celso Noronha deixara sua residência horas antes e poderia tentar sair da cidade. Afonso acionou contatos formais, enquanto Joana rastreava novas movimentações associadas às empresas fantasmas. Mirella enviou uma última mensagem para Henrique, dizendo que Clara destruiria tudo que ele amava. Ele leu, apagou sem responder e entregou o telefone a Sônia para registro. Foi um gesto pequeno, mas para ele teve o peso de fechar uma porta sobre a própria vaidade. Quando o auditório esvaziou, Clara ficou sozinha por alguns instantes perto do palco. A luz das câmeras ainda parecia presa em sua pele, e a exaustão finalmente encontrou passagem. Henrique aproximou-se devagar, respeitando a distância. Você salvou Beatriz, disse. Clara olhou para a porta por onde a jovem havia saído escoltada por Joana. Não. Ela sobreviveu tempo suficiente para que alguém a escutasse. Isso é diferente. Henrique aceitou a correção.
Não pediu abraço, não pediu perdão. Apenas ficou ali, aprendendo a não transformar arrependimento em exigência. Clara sabia que a queda de Vicente, Celso e Mirella ainda precisaria ser consolidada. Haveria depoimentos, perícias, resistência jurídica, manchetes injustas e noites sem descanso. Mas algo essencial já mudara. A mulher expulsa diante de todos retornara não para implorar lugar, mas para retirar máscaras. E o homem que acreditara poder defini-la diante de uma plateia começava a compreender que nenhuma humilhação pública era maior que a dignidade de alguém que conhecia o próprio valor. A guerra ainda não acabara, mas a verdade já tinha voz. O amanhecer seguinte não trouxe paz, apenas uma luz mais clara sobre os estragos. A sede do Grupo Alvarenga permaneceu cercada por repórteres, investidores inquietos e funcionários que chegavam com medo de encontrar seus crachás transformados em sentenças. Clara entrou pelo mesmo acesso lateral usado no dia anterior, acompanhada por Joana e Rafael, mas algo havia mudado em sua postura. Não havia pressa dramática, nem desejo de revanche. Havia uma firmeza silenciosa, a de quem sabia que a verdade finalmente saíra do escuro e agora precisava ser protegida da confusão. Afonso Dornelles montou uma sala de preservação no 10º andar, onde os arquivos digitais foram espelhados em sistemas independentes e cada documento físico recebeu registro formal. Sônia Ferraz coordenava os afastamentos internos, Marcelo Dantas revisava contratos suspeitos e Luísa Monteiro mantinha o fundo em estado de observação cautelosa. Henrique circulava entre salas com o rosto fechado, assinando autorizações que antes teria delegado a Vicente sem pensar duas vezes. Cada assinatura agora parecia lembrar-lo da confiança mal colocada, e esse lembrete doía mais porque vinha acompanhado do nome de Clara em quase todos os relatórios decisivos. Celso Noronha foi localizado ainda naquela manhã em uma casa de praia no litoral norte, tentando transferir arquivos para um advogado conhecido por enterrar processos em recursos intermináveis. Afonso recebeu a informação por canais formais e avisou Clara sem teatralidade. Ela apenas assentiu, como se uma peça encaixada não merecesse celebração antes de sustentar o peso do tabuleiro. Celso não era o cérebro mais brilhante, mas guardava registros de repasses, favores e reuniões que Vicente acreditara invisíveis. Quando seu computador foi apreendido, a arquitetura inteira da fraude começou a perder paredes. Mirella Prado tentou desaparecer primeiro pela elegância, depois pelo ataque. Publicou uma nota afirmando ter sido enganada por superiores e perseguida por uma mulher que usava competência como arma contra quem discordava dela. A nota durou poucas horas antes que Joana encontrasse mensagens nas quais Mirella ajustava manchetes falsas, escolhia fotos desfavoráveis de Beatriz e orientava termos capazes de transformar uma funcionária adoecida em vilã. A beleza pública de Mirella não resistiu ao contato com frases escritas por ela mesma. As pessoas que a aplaudiam começaram a negar proximidade. Vicente foi o último a entender que sua antiga autoridade terminara. Em depoimento preliminar, tentou responsabilizar Celso, depois Beatriz, depois uma falha sistêmica inventada às pressas. Quando percebeu que Henrique não interviria, seu controle começou a quebrar em pequenas rachaduras. Clara assistiu parte da gravação ao lado de Afonso e não sentiu prazer. O homem que a chamara de ressentida parecia agora menor que a própria ambição, cercado por documentos que não se intimidavam com voz alta. A queda dele não curava a humilhação sofrida por Clara, mas impedia novas vítimas. Beatriz Nogueira voltou à sede 3 dias depois, não para trabalhar, mas para ser ouvida formalmente com acompanhamento jurídico e psicológico. Vestia uma blusa simples, segurava uma pasta amassada e ainda olhava para os corredores como se esperasse repreensões surgirem das paredes. Clara recebeu-a em uma sala silenciosa, sem conselheiros nem câmeras. Você não precisa provar inocência chorando, disse com cuidado. Os documentos já fazem isso. Sua voz serve para devolver humanidade ao que tentaram transformar em planilha. Beatriz respirou fundo e, pela primeira vez, falou sem pedir desculpas por existir. Henrique observou de longe essa conversa através do vidro fosco da sala vizinha. Não ouviu as palavras, mas viu Clara inclinar-se para Beatriz com atenção verdadeira. Aquela atenção que ele tantas vezes confundira com teimosia quando era dirigida a assuntos
que ameaçavam seu conforto. Uma vergonha madura começou a crescer nele, menos explosiva que o susto da primeira noite, mais permanente. Ele percebeu que havia exigido a admiração de Clara, enquanto recusava enxergar o que ela admirava nas pessoas. Coragem, precisão, dignidade. Tudo aquilo estivera diante dele, e ele preferira brilho. A auditoria externa confirmou a maior parte das descobertas em 2 semanas. O grupo anunciou reestruturação, devolução de valores recuperáveis, cooperação com autoridades e criação de um canal independente de denúncias. Luísa Monteiro não retirou completamente o interesse do fundo, mas exigiu mudanças profundas no conselho e afastamento de figuras complacentes. Álvaro Seixas renunciou após mensagens mostrarem que ignorara alertas antigos por conveniência política. O mercado reagiu com dureza, porém não com destruição total. Paradoxalmente, a empresa sobreviveu porque Clara impedira que a mentira fosse assinada como se fosse futuro. A casa de Henrique e Clara tornou-se o lugar mais difícil de visitar. Ela voltou apenas para buscar livros, roupas, cadernos e uma pequena caixa de madeira onde guardava cartas antigas de sua mãe. Henrique estava na sala quando ela chegou, sem gravata, sem o ar de presidente, como um homem que aprendera tarde demais que silêncio também podia ser consequência. Não pediu que ela ficasse imediatamente. Observou enquanto Clara separava objetos com uma calma que parecia definitiva. Cada peça retirada da estante tornava o apartamento menos casa e mais cenário. Eu não sei como pedir perdão sem parecer que estou tentando comprar uma segunda chance, disse ele enfim. Clara fechou a caixa de madeira e passou a mão sobre a tampa. Então não transforme perdão em negociação. Henrique aceitou a frase como quem aceita uma porta fechada por dentro. Eu me arrependo do que fiz naquela noite. Clara olhou ao redor, para o sofá escolhido juntos, para os quadros comprados em viagens, para a mesa onde tantas conversas haviam morrido antes de começar. Aquela noite apenas mostrou uma coisa que já existia. Ele sentou-se devagar, como se as pernas não sustentassem o peso dessa verdade. Eu diminuí você para não me sentir pequeno. A confissão não veio bonita, mas veio limpa. Clara não se aproximou. Parte dela reconhecia o esforço tardio. Outra parte lembrava quantas vezes precisara encolher a própria voz para preservar uma paz falsa. Você me amou enquanto eu cabia na sua narrativa. Quando deixei de caber, tentou me corrigir diante dos outros. Henrique cobriu o rosto com as mãos, mas Clara não se moveu para consolá-lo. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Perguntou ele. Clara ficou em silêncio tempo suficiente para que a esperança dele perdesse a pressa. Sim, não destrua a empresa tentando salvar sua imagem. Proteja Beatriz. Coopere com Afonso. Tire do comando quem sabia e calou. Aprenda a ouvir mulheres sem transformar discordância em ameaça. Henrique levantou o olhar, ferido pela ausência de um pedido pessoal naquela lista. Mas talvez fosse esse o primeiro ensinamento real. O que Clara precisava dele já não era uma promessa conjugal, era responsabilidade. A separação foi anunciada discretamente semanas depois, sem escândalo íntimo, sem notas sentimentais, sem acusações novas. Clara recusou entrevistas sobre o casamento e aceitou falar apenas sobre governança, proteção a denunciantes e manipulação de provas em ambientes corporativos. Alguns colunistas tentaram reduzir sua história ao gesto de ter sido expulsa de uma festa e retornado vitoriosa. Ela corrigia sempre que podia. A vitória não estava em ver Henrique se arrepender diante do público. Estava em impedir que o arrependimento dele ocupasse o lugar da justiça devida aos inocentes. Com parte dos honorários recebidos pela consultoria e apoio de Luísa, Clara fundou o Instituto Vale Clara, dedicado a auxiliar funcionários vulneráveis em denúncias financeiras complexas. Joana tornou-se diretora técnica, Rafael assumiu a rede jurídica, e Beatriz, depois de meses de recuperação, aceitou trabalhar como coordenadora de acolhimento. No primeiro dia, Beatriz chegou cedo, ainda tímida, mas com uma determinação nova nos olhos. Clara entregou-lhe uma mesa perto da janela. Aqui ninguém será tratado como detalhe descartável, disse. Beatriz sorriu, e aquele sorriso valia mais que qualquer manchete. Henrique acompanhou a inauguração pela imprensa, sozinho em seu escritório renovado. A nova mesa era menor, escolhida por necessidade simbólica, não por humildade verdadeira já concluída. Ele ainda aprendia.
Ao fundo da reportagem, viu Clara falando com jovens analistas, séria e luminosa, sem joias chamativas, sem buscar aprovação. Sentiu saudade, mas uma saudade diferente da posse. Não queria arrastá-la de volta para o antigo lugar. Queria pela primeira vez que o mundo a visse inteira, mesmo que isso significasse vê-la caminhar para longe dele sem olhar para trás. Os processos avançaram lentamente, como quase sempre acontece quando pessoas poderosas aprendem a usar o tempo como abrigo. Vicente enfrentou acusações formais por fraude e obstrução. Celso colaborou parcialmente para reduzir a própria queda, e Mirella perdeu contratos importantes antes mesmo da conclusão jurídica. Ela ainda tentava vestir a pele de vítima em entrevistas selecionadas, mas suas palavras haviam perdido o brilho hipnótico. Quando Beatriz prestou depoimento público em audiência, falou com voz firme sobre medo, pressão e documentos falsificados. Clara assistiu da primeira fila, orgulhosa, sem roubar protagonismo. Meses depois, o Grupo Alvarenga conseguiu aprovar uma reestruturação supervisionada. A fusão original nunca aconteceu, mas uma parceria menor, mais transparente, foi firmada com condições duras. Henrique permaneceu como presidente apenas após aceitar um conselho independente e limites reais ao seu poder. Para muitos, aquilo parecia derrota. Para ele, era uma forma de punição e aprendizado. Passou a escutar relatórios que antes ignoraria, a perguntar quem seria afetado por cada decisão, a desconfiar de elogios rápidos demais. O arrependimento não o tornou grande, mas o impediu de continuar pequeno. Clara não voltou ao apartamento. Mudou-se para uma casa antiga em uma rua arborizada, com janelas grandes e uma varanda onde cultivava ervas, lírios e silêncio. À noite, às vezes, lembrava da festa, do brilho dos lustres, da voz de Henrique mandando-a embora. A lembrança ainda feria, porém já não definia seu corpo. Algumas dores deixam de ser correntes quando a pessoa entende que sobreviver não significa carregar a mesma chave enferrujada para sempre. Clara aprendeu a não transformar cicatrizes em tronos, nem perdas em desculpas para endurecer demais. Em uma tarde de chuva, Henrique apareceu no instituto sem avisar, trazendo uma pasta com documentos sobre um novo programa interno de proteção a denunciantes. Clara o recebeu na sala de reuniões, acompanhada por Beatriz e Rafael. Ele pareceu compreender a escolha. Não haveria conversas ambíguas, nem corredores emocionais. Entregou a pasta, explicou as medidas e pediu que o instituto avaliasse falhas possíveis. Clara folheou tudo com atenção profissional. No fim, disse que a proposta era um começo decente. Henrique sorriu pouco, como alguém que aprendera a aceitar palavras justas sem exigir ternura. Quando Beatriz saiu para fazer cópias e Rafael atendeu uma chamada, Henrique permaneceu diante de Clara por breves segundos. "Você parece bem", disse. Ela olhou para a chuva escorrendo pelo vidro. "Estou ficando." A resposta foi honesta, não gentil por obrigação. Henrique assentiu. "Eu também estou tentando ficar." Clara voltou os olhos para ele. Não havia amor conjugal ali, pelo menos não como antes, mas havia uma espécie de paz adulta, construída sobre limites. "Continue tentando pelo motivo certo", disse ela. Ele entendeu e não pediu mais nada. O tempo, que fora usado por tantos para esconder crimes, começou a trabalhar a favor de quem precisava reconstruir. O instituto cresceu, recebeu denúncias de pequenas cooperativas, hospitais, escolas e empresas familiares, onde pessoas comuns enfrentavam abusos sofisticados demais para sua solidão. Clara tornou-se referência, sem permitir que a fama a transformasse em estátua. Continuava revisando arquivos madrugada adentro, tomando café frio com Joana, discutindo estratégias com Rafael e ouvindo Beatriz lembrar a todos que cada número suspeito podia esconder alguém prestes a ser esmagado. Na primeira cerimônia pública do Instituto, Clara foi convidada a falar para estudantes de Direito, Contabilidade e Administração. Não contou a história como fábula de vingança, embora todos a conhecessem. Falou sobre método, paciência, coragem e sobre o perigo de confundir poder com competência. Muitas pessoas só respeitam a verdade quando ela chega acompanhada de ameaça jurídica, disse ao auditório atento. Nosso trabalho é garantir que ela também chegue acompanhada de proteção para quem teve medo de falar. Beatriz, sentada na primeira fila, aplaudiu antes de todos.
Ao sair do evento, Clara encontrou Henrique do lado de fora, não como convidado central, apenas como alguém que assistira discretamente ao fundo. Ele não tentou acompanhá-la, apenas inclinou a cabeça em reconhecimento. Ela retribuiu o gesto e seguiu com Joana até o carro. Não houve música dramática, nem abraço final, nem promessa de retorno. Houve algo mais difícil e mais verdadeiro. Duas pessoas carregando consequências diferentes da mesma noite. Uma aprendendo a viver sem pedir licença, outra aprendendo que perder pode ser a única forma de finalmente enxergar. Anos depois, quando alguém perguntava a Clara se Henrique se arrependera minutos depois de expulsar, lá da festa, ela respondia com cuidado. Sim, ele se arrependera quando entendeu o prejuízo imediato. Depois, com o tempo, arrependeu-se de algo maior, de ter confundido amor com adorno e liderança com domínio. Mas a parte mais importante da história nunca foi o arrependimento dele. Foi o instante em que Clara, humilhada diante de todos, escolheu não devolver humilhação, e sim verdade. Porque a dignidade, quando é firme, não precisa gritar para vencer.